Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e vou apresentar esse programa juntamente com a amiga Beth Costa, que entrou aqui agora na tela. Ei, Beth, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, entrou assim na hora. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, né, Beth? Comigo, particularmente, entrar assim do nada. Olha, gente, nosso programa de hoje, nós vamos tratar de um tema importantíssimo, que é sobre segurança pública. E esse tema, né, Beth, tem uma relação muito grande com a questão política brasileira, né? Porque a extrema-direita brasileira, os fascistas brasileiros, procuram capturar esse tema para eles. E eles não têm a menor preocupação social em torno desse tema. Ao contrário, só usam um discurso formatado, enlatado, que tem que reprimir, matar. É bandido bom, é bandido morto. Não é essa a solução para um país democrático. Não é esse o caminho para um país que deseja ser soberano e desenvolvido. Então, Beth, antes de você chamar o nosso convidado para esse tema muito, muito importante, eu quero duas coisas. Uma, convidá-los a se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube, SOS Brasil Soberano, e também no nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano, o QR Code está aqui na tela. Nosso programa está sendo transmitido, nós estamos tendo a honra e a satisfação de ter o nosso programa transmitido aqui ao vivo pelo canal do Conde, nosso amigo Gustavo Conde. E peço também a vocês que se inscrevam, quem está acompanhando pelo canal do Conde, se inscreverem também no canal do Conde, dê aí o joinha para ampliar essa transmissão e aumentarmos o número de assinantes dos nossos canais. Beth, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, como você disse, esse é um tema que nós temos tratado aqui no programa, né, Jorge, durante várias dessas entrevistas, olhando sempre a segurança sob vários ângulos e sempre acrescentando alguns componentes nesse debate, como você disse, que é muito complexo. O nosso entrevistado de hoje é o Daniel Hirata. Aí vou chamar ele aqui para estar conosco. Oi, Daniel. Tudo bem, Beth? Seja bem-vindo. Olá, Jorge. Prazer estar aqui com vocês, com todas e todos que estão nos assistindo. Obrigado, Daniel. Nós é que agradecemos você estar aqui conosco para mais um debate sobre esse tema tão complexo. Bom, o Daniel, vou fazer uma pequena introdução. Ele é doutor e mestre em Sociologia e graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, e é professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Daniel, então, aqui no projeto do SOS Brasil Soberano, que tem o Soberania em Debate como uma das suas vertentes, a gente tem tratado, como eu falei, constantemente do tema segurança pública, né? Um tema que, segundo pesquisa agora de abril do Instituto Ipsos, é a segunda maior preocupação dos brasileiros. Era a primeira, perdeu agora para a saúde pública, é o segundo maior preocupação dos brasileiros, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: a que você atribui essa percepção de insegurança da população e quais são os fatores que reforçam essa percepção nos brasileiros? Então, Beth, eu acho que esses dados que você traz, eles são muito representativos do que a gente vê no nosso cotidiano, né? Nós realmente não vivemos num país que é seguro, né? Nós não temos garantia mínima de respeito dos direitos civis, da proteção à vida, e por aí vai, né? Então, eu acho assim, vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, né? Enfim, que eu estou aqui, posso falar de forma mais próxima. Nós temos um estado, uma região metropolitana, uma cidade que são recortados por áreas de controle territorial por grupos armados que se enfrentam,
ou seja, que todo dia nós temos aí confronto entre grupos de traficantes, né? Terceiro Comando Puro, NADA, Comando Vermelho, etc., e milícias, que também exercem o controle territorial armado. Temos aí o jogo do bicho, que é menos perceptível do ponto de vista dos seus efeitos de violência, porque há algo de folclórico no jogo do bicho, mas que se comporta como um grupo particularmente poderoso, diria o mais poderoso aqui no Rio de Janeiro, e que tem efeito, sim, de produção de insegurança pública. E, frente a esse cenário, temos também ações na área de segurança pública que são muito inefetivas e que muitas vezes acabam amplificando esses problemas. Quando a gente tem uma disputa, por exemplo, entre grupos milicianos, agora nós temos vários focos, né, na região metropolitana de disputa entre grupos milicianos e facções do tráfico de drogas. Isso por si já é dramático para quem vive nesses locais. E aí, muitas vezes, as forças policiais entram amplificando, impulsionando as mortes e etc. Ou seja, nós temos forças policiais que não atuam exatamente de forma condizente ao que se espera de uma polícia dentro de um Estado de Direito, de uma democracia. Tem uma série de violações, inclusive para além, né, da questão das mortes, que são muito perceptíveis também no cotidiano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, seja do ponto de vista da lógica do controle territorial armado, seja do ponto de vista da resposta que se dá a isso, é muito visível para qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro que nós estamos numa situação que é gravíssima, Então, esse levantamento que você fez menção, Beth, eu acho que ele é só o reflexo de alguma coisa que é absoluto, concretamente visível por qualquer pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente pode, com as devidas especificidades, ampliar isso para outros estados, outras cidades, mas me parece que isso justifica, né? Eu queria só, Jorge, só mais uma perguntinha, aprofundando um pouco. Quando você diz assim que nós não vivemos em um país seguro, você está baseado em princípios gerais que poderiam se expressar como? É porque as pessoas não podem andar na rua seguramente, tem medo de sair à noite, tem medo de assalto, ou não vem na justiça o lugar da resolução desses problemas. Essa percepção, era isso que eu queria, essa percepção de insegurança, ela vem de onde? Porque é um sentimento muito forte. Até quem nunca foi assaltado, quem nunca passou por nenhuma situação de perigo, acaba sentindo isso e, às vezes, né, repercutindo ou multiplicando. Essa percepção de insegurança, ela se baseia em que pilares, mais ou menos, assim, gerais? Eu não estou para você. Vamos lá, então. Vamos imaginar, então, uma pessoa hipotética que mora num bairro que é controlado por um grupo armado. Digamos que seja um grupo miliciano. Então, essa pessoa que mora nesse local pode ter comprado sua residência de um grupo desse. Pode ter, né, enfim, participado ou sido coagido, né, enfim, a entrar numa ocupação de terra por conta dessa história, ou seja, do envolvimento de um grupo armado. Pode ser que ele tenha que pagar por um botijão de gás mais caro do que moradores de bairros abastados, porque tem o ágio que é pago ali. Pode ser que essa pessoa tenha que comprar um galão de água também mais caro. Pode ser que a ligação de luz que ilumina a casa dessa pessoa seja um gato e que ele tenha que pagar uma sobretaxa por conta do gato. E aí, seguindo o raciocínio da minha primeira intervenção, né, enfim, todo esse conjunto da vida dessa pessoa que passa por
camadas sucessivas de extorsão, taxas de segurança. Aí eu posso fazer uma lista aqui para você: taxas de segurança, né? Enfim, controle, né? Enfim, toques de recolher, né? Barricadas, etc, etc, etc. Aí vamos lá para o segundo ponto. A polícia entra ali naquele local. O que a polícia faz quando ela entra? Ela vai dar tapa na cara dos moradores, o caveirão chega destruindo os carros que estão estacionados, as escolas, elas têm o seu funcionamento interrompido, as crianças não podem, têm o seu aprendizado impactado por conta disso, consultas médicas agendadas há meses são desmarcadas, a pessoa não pode ir trabalhar, aí tem tiroteio quando ela sai, ela passa numa viela e vai ter uma pessoa baleada ou morta, enfim, você entende? Quer dizer, não tem como você não ter uma percepção de que isso aqui é uma situação insegura, que é um lugar inseguro sobre várias dimensões, e, aliás, várias dimensões muito objetivas da vida rotineira. As pessoas não conseguem manter rotinas, né, que transcorram de maneira tranquila, estão sempre sendo pontuadas ou por atuação de um grupo armado ou pelas forças policiais, de modo que tem um conjunto de dimensões da vida das pessoas que são impactadas por essa loucura, né? Enfim. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que é inseguro. E aí, claro, você fez menção a uma coisa que eu também acho que é muito importante. Temos que incluir nesse debate também o sistema de justiça criminal, ou seja, nós temos uma taxa de elucidação que é baixíssima no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, né? Taxa de resolução de homicídios, por exemplo, tem 12%, entendeu? Então, quer dizer, qual que é o respaldo que essas pessoas encontram no sistema de justiça frente a essa série de arbitrariedades que acontecem, né, sobre as várias dimensões da vida delas, né? A quem recorrer? Se você frente às forças policiais, que é a ponta do sistema de justiça, nós temos agentes que muitas vezes atuam como violadores de direitos, e isso depois vai ser reforçado por todo o conjunto do sistema de justiça criminal, né? Nós sabemos da seletividade, do racismo que atravessa essas instituições, do descaso, da ineficiência, etc. Então, tem muitas coisas que precisam melhorar para que as pessoas possam se sentir dentro de um espaço no qual a gente pode dizer, bom, a minha vida transcorre de forma tranquila, né? Eu tenho respaldo do Estado para resolução de conflitos e por aí vai. Eu não acho que eu estou dramatizando, nem pintando com cores muito extremadas a realidade mais concreta da vida das pessoas. Daniel, olha, você... Perdão. Você está... Não, era isso. Eu estava querendo... Porque há muita... pontos importantes aí nessa sua colocação que você fez. Sabe, Daniel? Porque exatamente, quer dizer, na cabeça, as pessoas querem como um todo, dentro de uma democracia, querem segurança, querem saúde, querem educação, querem transporte de qualidade. Então, como a Beth colocou logo na abertura, na pergunta principal, né, a segunda maior preocupação das pessoas hoje no Brasil é com relação à segurança. Já foi a primeira, hoje é a segunda. E aí você faz um desdobramento muito interessante, mostrando, olha, mas nós temos problemas locais aqui. Tem aqui a ocupação do solo, você compra uma casa, é a água, é a polícia que entra batendo, é o sistema de justiça que é racista e preconceituoso, mas as pessoas não sabem distinguir as competências, as diversas competências que tem na área de segurança pública. Como nós basicamente formação, que as pessoas possam ter conhecimento, explica para a gente aí, dentro desse cenário, né, de compra de casa, de venda de internet, de polícia que bate, qual é a atuação? O que é responsabilidade do governo municipal, o que é responsabilidade do governo estadual e o que é responsabilidade do governo federal? Porque, no final, acaba havendo essa confusão e esses caras que incentivam, por exemplo, milícia, narcotráfico, estão no poder e não são chamados à responsabilidade. Esclarece para o pessoal isso aí, Daniel, por favor. Eu acho, assim,
temos, evidentemente, aí uma relação que tem que ser completamente articulada entre, né, os governos municipais, estaduais e federais, né? O ente que é mais central na questão da segurança pública são os estados, porque aos estados cabe a atuação das forças policiais, os tribunais de justiça, e etc. Mas eu acho que, do ponto de vista de uma atuação mais efetiva, os municípios também poderiam entrar nesse papel, porque tem uma série de questões ligadas ao ordenamento urbano que fariam, sim, muita diferença para o enfrentamento dos grupos armados. Tem uma coisa que eu insisto já há alguns anos, né, que uma medida, por exemplo, de enfrentamento desses grupos armados muito mais eficaz e menos letal seria atuar de forma mais eficiente na regulação de mercados urbanos e vários deles sob competência municipal, né? Habitação, por exemplo, plano diretor, é algo que é da alçada municipal. Transporte, que é uma atividade parasitada por grupos milicianos há muitos anos, é de competência municipal. E, como eu estava dizendo aqui, como é que a gente vai conseguir proteger escolas e unidades de saúde, que muitas vezes são municipais, se a gente não tem essa articulação também com o governo estadual? Do ponto de vista do governo federal, é um pouco mais, a relação um pouco mais distante, mas eu acho que seria desejável a gente ter, né, vir do governo federal ações que padronizassem um pouco as ações na área de segurança pública, né? Começar pela, assim, nós temos informações que são, cada estado produz a sua maneira, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um trabalho aí enorme todos os anos para conseguir, de alguma maneira, organizar isso. Agora o governo federal lançou o Cinesp, que é uma primeira tentativa, mas, assim, nada que se compare ao que é, por exemplo, o SUS, né? O SUS é justamente essa rede, né, institucional nas suas várias instâncias, né, enfim, e também nas esferas municipais, a articulação entre essas várias esferas de governo, né? Mas na área de segurança pública nós não temos isso, de fato, né? Enfim, nós não temos essa articulação mínima. Eu falei aqui dos dados porque, assim, você precisa pelo menos ter informações para começar a imaginar um planejamento. E nessa área de segurança pública nós temos realmente, assim, uma dificuldade muito grande de trabalhar a partir de dados e evidências, né? Então, quer dizer, me parece que o enfrentamento dessas questões, ele parte necessariamente não só das distinções entre as diversas esferas de governo, mas também das suas áreas. Wilson. Não, assim, porque tinha uma intenção essa pergunta, porque até no mundo da política, sempre que tem algum grande problema de segurança pública, a conta vai, pelo menos nesse governo progressista, para o governo federal, né? A gente viu muito o ministro da Justiça tendo que se justificar por conta da fuga do presídio segurança máxima, às vezes quando tem uma chacina, né, se coloca na conta, por isso a competência que talvez não esteja corretamente, e muitas vezes em muitos estados os governadores passam ao largo como se não tivesse qualquer responsabilidade sobre o trabalho, inclusive da polícia militar, né? A gente vê isso em vários estados. E a gente, daqui a pouco, esse ano, que é um ano, daqui a alguns dias, a gente, como você já começou, nós vamos ter uma disputa que é local, né? É municipal. Nós vamos ter eleições para prefeitos, vereadores, né? Então,
como que você imagina, baseado no que você já caracterizou, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas que não é só a característica do Rio, de ter territórios controlados por grupos armados ou milícias, onde o poder institucional, muitas vezes, ele não entra, né? Como é que você imagina que vai se dar essa disputa agora no mês de outubro, de prefeitos, vereadores, diante desses territórios ocupados que acabam influenciando no voto, né, dos eleitores que estão ali? E o que o eleitor poderia exigir dos seus candidatos do ponto de vista da segurança pública? Algumas coisas você já adiantou, né, no município, mas assim, essa consciência do eleitor que ele pode exigir dos seus candidatos a prefeito e vereador políticas locais que garantam a segurança pública. Então, Beth, há um impacto, sim, bastante claro, né, da lógica do controle territorial armado e dos grupos armados em geral sobre o processo eleitoral. Nós temos aí várias das políticas públicas mediadas por esses grupos, ou seja, a chegada de políticas passa pela atuação desses grupos, às vezes, infelizmente, em associações de moradores, enfim, mas não só, também diretamente através da representação política de candidatos que estão ali naquele local e que fazem um meio de campo, né, da chegada de serviços, equipamentos públicos, por exemplo, né? Nós temos influência do ponto de vista do próprio processo eleitoral, né? Quem pode, como circula, com quem negocia para ir lá fazer campanha, para ir lá, enfim, fazer um comício, panfletagem, etc. e tal. E nós temos influência também do ponto de vista mais dramático, mas que não é incomum e se torna mais comum agora em anos eleitorais, que é propriamente o ataque ou até mesmo a execução de candidatos, né, aos cargos legislativos e executivos do poder municipal. Então veja que, assim, o que eu estou querendo dizer nós temos a influência dessa lógica da violência no processo eleitoral, ela não se restringe ao período eleitoral, mas a algo que se passa ao longo de todos os anos e que se acentua nesse momento. Bom, então eu diria assim que há problemas, né? E aí não adianta, no dia da eleição, colocar o exército lá em volta dos pontos de votação e tal, porque essa influência é muito mais profunda do que simplesmente ali, ainda que seja importante garantir, né, a segurança. O cara não vai lá, vai votar de forma um pouco menos coagida e tal, né? Mas há uma influência ali que me parece evidente. E há uma influência, e eu acho que isso é uma questão fundamental de discutir aqui também, que tem a ver com a própria representação política dos interesses desses grupos. Veja, vamos lá, vamos pegar um caso notório e bárbaro, né, enfim, que é o caso de Marielle Franco. A gente, quando a gente testemunhou a primeira etapa da investigação, na qual os executores vieram a baile, né? O que apareceu? Apareceu um conjunto de personagens que, para a população em geral, devia ser menos conhecido, mas muito operante todo o Rio de Janeiro, né? Que articulava matadores profissionais, milicianos, policiais corruptos, bicheiros e por aí vai. Quando nós entramos na segunda fase da investigação, que falava sobretudo com relação aos mandantes do assassinato, né? Não os executores, ou seja, não estamos mais falando do Rony Lessa, nós estamos falando de... Aí aparece o quê? Aparece um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,
membro de uma família cuja primeira eleição remonta a 1997, né? Representantes da Câmara Municipal, Estadual e Federal, e um personagem importante que é também um policial que havia sido chefe da Delegacia de Homicídios e chefe da Polícia Civil. Então, veja, não estamos falando de nada que seja nem periférico do ponto de vista das instituições estatais do sistema político e nem recente. Nós estamos falando de personagens centrais, né, enfim, importantes e que estão aí há muito tempo. Por que eu estou falando tudo isso a partir do exemplo do caso Marielle? Porque, de fato, as eleições desse ano elas são muito importantes para que a gente consiga romper esse ciclo, porque não existe crime organizado sem relação com as instituições estatais. E aqui, no Rio de Janeiro, nós temos uma relação que já foi para lá do aceitável, no quanto que isso vem se construindo de forma próxima, né? A cena que é descrita no relatório de inquérito da Polícia Federal, ela é emblemática, quer dizer, você tem um vereador flexibilizando regras, né, de regularização fundiária em favor das milícias. O miliciano, que foi o executor, iria ganhar terrenos em troca do assassinato. E o policial que trabalhava nisso também mexe no ramo imobiliário. Então, assim, nós temos uma questão que é complicada, que assim, vamos lá, só para ficar nessa questão imobiliária, nós temos, quer dizer, a necessidade de que esse mercado urbano seja regulado, mas as pessoas que deveriam zelar pelo bem público, elas estão agindo em favor de interesses privados e interesses criminais. Né? Então, assim, eu acho que esse é o tamanho da complexidade que nós estamos enfrentando nesse momento. Esse é o tamanho do problema e é meio fácil falar isso, mas ao mesmo tempo não tem outro jeito, as pessoas têm que votar melhor, né? Enfim, elas têm que votar melhor. Evidente que, assim, claro, né? Enfim, tem sempre essa relação que é muito antiga no Brasil inteiro, do clientelismo político e etc. Né? Enfim, isso há uma biblioteca sobre esse tema, mas agora o que se apresenta é alguma coisa que vai muito além daquela famosa política da bica d'água. Nós estamos falando da construção de bairros inteiros, nós estamos falando da estrutura, da infraestrutura urbana, né, de água, luz, lixo, internet, gás, etc. Nós estamos falando de coisas que são absolutamente centrais, de modo que nós estamos chegando perigosamente naquele ponto de não retorno, a partir do qual vai ficar meio difícil fazer a distinção de onde começa o Estado e onde termina o crime. Daniel, você tocou aí nessa questão agora, tocou no ponto mais sensível da política brasileira. Tem até uma pergunta que foi formulada aqui pelo meu amigo, nosso amigo Jô Miak, né? Relacionado a isso. E eu vou direcionar você, mas vou pedir até licença ao Jô, que eu vou fazer uma outra formulação, aproveitando o que você acabou de falar. Você deixou claro, né, que no caso de Marielle, particularmente, o que está acontecendo? As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal caminharam, porque estão presos preventivamente, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um deputado federal, um ex-chefe de polícia. Ou seja, junto com a milícia, porque essa atividade que você descreveu, né, de grilagem de terra no Rio de Janeiro, na qual a prefeitura também tem responsabilidade, porque ela tem que fiscalizar e impedir que isso aconteça, isso é uma relação próxima da milícia com a política e com a estrutura do Estado brasileiro. Aquele modo tradicional do patrimonialismo brasileiro de fazer política, houve um corte aí. Então, hoje, quem está assumindo o Estado brasileiro, nesse caso de Marielle é emblemático, é a milícia. E eu queria saber a tua opinião especificamente mesmo desse papel da milícia hoje na vida política brasileira. E com diversos agentes aí, né, Beth? Diversos agentes ocuparam cargos importantes na República. As milícias, elas têm uma relação
com o Estado que é muito mais íntima, né, do que, por exemplo, as facções do tráfico de drogas. A gente se habituou a falar de crime pensando facções do tráfico de drogas, né? E as facções, elas são grupos que são muito, muito perigosos, muito em função das guerras que se travam ao redor do controle territorial armado, sobretudo a partir da venda varejista de drogas, né? Nós tivemos alguns traficantes importantes que conseguiram ascender às rotas atacadistas da droga, tá? Alguns, porque, por exemplo, a CPI do narcotráfico, ela foi bastante explícita em mostrar que o perfil que atuava no tráfico atacadista era bem diferente, né, de moradores de favelas e periferias urbanas do Brasil, né? Nós tivemos envolvimento de políticos bastante centrais. Não sei se vocês lembram lá daquele, inclusive não vou citar o nome, enfim, que usa a motosserra lá no Acre, etc. Enfim, uma coisa horrorosa, porque o tráfico atacadista ele pressupõe uma logística e uma visão empresarial que é muito diferente, né? Tem que ter aeroporto, tem que ter carregamento, tem que ter, enfim. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente se acostuma a pensar o tráfico varejista de drogas e as facções como a figura, né, do crime organizado. E a venda varejista de drogas, na verdade, é um crime basicamente desorganizado desse ponto de vista, né? Não estou falando que não é problemático, não estou falando que não é violento, é muito violento, tem que ser enfrentado com o devido rigor, né? O que se faz em áreas controladas pelo narcotráfico é realmente bárbaro, né? Enfim, com relação às pessoas que moram nesses locais. Agora, quando nós entramos no início dos anos 2000, final dos 90, 2000, e as milícias, né, começam a surgir, vejam, é o grupo armado mais recente, Comando Vermelho final dos anos 70, né? Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, dos anos 90. No final dos 90, começo dos 2000, vão aparecendo as milícias, pelo menos nesse formato mais recente, né? Enfim. E os nossos dados indicam que as milícias elas tiveram, durante esse período, maior crescimento na extensão do controle territorial dentre todos os grupos. Por que isso acontece? Acontece por duas razões. Primeiro, uma coisa que a gente já tangenciou aqui na nossa conversa, que é essa diversificação do portfólio de atividades, né? Ou seja, o modelo de negócio das milícias, ela atua tendo a cidade como palco, nas suas várias dimensões, mobiliário, transporte, infraestrutura urbana, equipamento de serviços urbanos, etc., mas também com uma proximidade, e aí é onde eu chego no seu ponto, né, Jorge, com a proximidade com agentes de Estado, de início e partida, sobretudo policiais, bombeiros e militares. Atualmente, a gente percebe que não é só de policiais que se fazem as milícias, porque nós temos que ter, para atuação nesses vários mercados, da cooptação de muito mais gente. As pessoas que fazem a fiscalização, o controle, como a gente estava falando aqui, a representação política que legisla, estabelece as regras, né, de funcionamento desses mercados em que eles vão atuar, né? São várias instâncias do Estado que vão apresentar relações, associações com as milícias. Então, há um problema, do meu ponto de vista, mais complicado, mais complexo e que deveria ser enfrentado de uma maneira diferente do que é feito com relação às milícias, por conta dessa diversificação dos mercados, mas também dessa proximidade com agentes públicos, né? Isso eu acho que é fundamental. E aí não adianta fazer operações policiais, elas sempre foram ineficazes para o enfrentamento do crime no Rio, né? Na mesma medida em que aumentam as operações, as facções e as milícias estão crescendo. Então, essa atividade repressiva, reativa, altamente letal, ela serve como um espetáculo midiático que transmite uma suposta sensação de que algo está sendo feito, e feito de forma firme, e feito de forma dura contra o crime, etc. No fundo, ela faz parte da própria lógica de expansão desses grupos, essa atuação repressiva. E muito não se faz com relação ao que se deveria fazer.
vejam, houve um momento, isso os nossos dados indicam também, em que conseguiu se refrear o crescimento das milícias. Que momento foi esse? O momento da CPI das milícias, aqui, 2008. Porque ali nós tivemos mais de 200 pessoas citadas no relatório, pessoas importantes, pessoas que estavam estabelecendo as mediações políticas que permitiam esses grupos crescerem aqui no Rio de Janeiro. E ali foi um momento... E aí, naquele momento, se falou bastante da questão do transporte alternativo. Não sei se vocês lembram, né? Isso foi um dos focos da atuação da CPI das milícias, se mostrou como é que funcionava esse esquema dos transportes alternativos, né? Enfim. Agora, a CPI não teve continuidade. E aí, a CPI ela atacou essas bases políticas e essas bases econômicas das milícias. Ali não tivemos um esboço do que poderia ser uma orientação mais geral e efetiva de enfrentamento desses grupos, sem precisar ficar conduzindo, né, a troca de tiros, a matança, chacinas e etc. Enfim, quando a gente fala assim, priorizar as investigações, as ações de inteligência, é um pouco isso de forma concreta que a gente não estamos se referindo, né? Atuar de forma estratégica sobre as bases de sustentação desses grupos. Então, por um lado, você tem bases econômicas e, por outro lado, você tem bases políticas, né? Enfim. Então, enquanto a gente não atuar nessa dupla direção, não tem como imaginar que a coisa vai melhorar. E insistir nessa política repressiva, que tem, assim, o que a gente fala, ela é ineficiente. Ela é ineficiente do ponto de vista do enfrentamento dos grupos armados, mas ela é super eficiente do ponto de vista comunicacional. Quer dizer, as pessoas elas estão desesperadas pelas razões que nós discutimos lá no comecinho da nossa conversa, né? A tirania dos grupos armados, etc. Então, quando você tem ali essa atuação brutal das polícias, aquilo tem um impacto, né, na percepção da segurança, mesmo que não tenha um impacto no enfrentamento dos problemas. Enfim. Então, a gente tem que sair desse círculo vicioso que conduziu a gente até aqui, né? Enfim, porque já faz 40 anos que nós estamos nessa. Sobe o morro, desce o morro, antes chamava-se batidas, operações policiais, sabe? A gente precisa realmente avançar em direções diferentes, já passou da hora, não? Porque senão a gente vai ficar sempre refém, né, desse tipo de arranjo institucional que só favorece a expansão do crime. Falando em fazer diferente, Jorge, eu vou continuar aqui no nosso roteiro. Esse debate das políticas públicas de segurança, elas sempre excluíram, por exemplo, a sociedade civil, né? As organizações de moradores, sindicais, de direitos humanos. Elas excluíram também as instituições acadêmicas, porque existem grupos, institutos, grupos de trabalho como o seu, na rua, que vivem, né, de produzir novas ideias e um novo referencial que entende a segurança pública como fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Existe um diálogo, uma possibilidade de diálogo entre essa produção de saber acadêmico que poderia fazer melhor, diferente, com as instituições que cuidam da segurança pública? Olha, Beth, só uma questão, talvez a mais importante, essa que você colocou, do meu ponto de vista. Porque as coisas elas só andaram quando houve mobilização da sociedade civil para que isso acontecesse. Nós temos uma sociedade civil que ela é muito vibrante, muito qualificada, seja nos movimentos de favela, de familiares de vítimas, organizações de direitos humanos, né? As universidades, elas dão apoio a tudo isso, né? Porque me parece que são essas organizações que têm que liderar o processo, né? E elas têm qualificação, competência e vontade de fazer isso, né? Só que há um problema que eu acho que aí, enfim, eu vou apenas mencionar aqui, mas é que eu acho que ele é uma parte contextual
que ajuda a gente a entender qual que é o nó da questão, é que com o avanço da extrema-direita no país, e particularmente no Rio de Janeiro, as mediações políticas elas foram sendo corroídas, né? Enfim, é muito difícil estabelecer um diálogo efetivo, né? Nesse momento. E eu estou falando das várias, né, enfim, frentes que podem existir de organização da sociedade civil, né? Porque a sociedade civil, eu acho que ela está pronta para desempenhar esse papel. E aí, aonde que isso vai desembocar, por exemplo, em ações judiciais, onde é possível, ao menos, estabelecer algum tipo de interlocução, mesmo que uma interlocução judicializada, digamos assim, né? Enfim, a ação de descumprimento de preceito fundamental 635, ela é isso. Ela nasce em resposta às políticas de tiro na cabecinha do ex-governador Wilson Witzel. É ali, 2019, que ela surge e desde então vem sendo a única via de diálogo judicial, né, mais uma vez, que foi sendo construída em toda essa questão. Então, só para ficar em 2, 3 exemplos recentes, né, enfim, a proibição, né, de operações noturnas, a necessidade de uma ambulância durante operações policiais, a proteção do perímetro escolar e das unidades de saúde, a instalação das câmeras corporais pelas polícias do Rio de Janeiro, incluindo BOP e CORE. Tudo isso foi fruto de construção por meio dessa ação tão importante, né, que vem correndo no Supremo Tribunal Federal e que vem sendo sustentada e liderada por essas entidades da sociedade civil, por esses movimentos, sobretudo os movimentos de mães, né, de familiares de vítimas, que são aqueles que têm maior legitimidade para falar sobre esses problemas, né? Então, eu acho que assim, é bastante tangível, né? Não se queria, por exemplo, colocar as câmeras nos policiais, mesmo sabendo que as câmeras protegem tanto o policial quanto né, o cidadão, ou seja, o policial agindo corretamente, ele tem o respaldo a partir daquelas imagens, os cidadãos que são abordados, né, enfim, também tem uma materialidade objetiva que vem ali das imagens. Não me parece que seja uma coisa passível de controvérsia, pelo menos do ponto de vista racional, mas houve uma resistência muito grande. E aí foi só ao redor, né, enfim, de discussões travadas ali, né, nessa ação, que as coisas puderam se realizar. E eu acho que sempre foi assim, não necessariamente por via judicial, mas é sempre por meio da mobilização da sociedade civil que as coisas avançam um pouco por aqui. Eu não acho que assim, tem também assim, tantas coisas, tem coisas que são muito básicas, uma espécie de um feijão com arroz básico, que se fosse bem feito, a gente já estaria num outro momento aqui com relação à violência de Estado e à violência dos grupos armados. Coisas bastante, né, enfim, simples. Mas é que o razoável é quase um horizonte de desejo entre nós, né? Porque o que a gente tem visto né, enfim, a exaltação da violência, dos símbolos do ódio, do sofrimento das pessoas, com plataforma eleitoral, né? Nós temos aí uma série de candidatos que fazem uso disso para se promover, e isso tem funcionado de maneira bastante importante aqui no Brasil. Quer dizer, para voltar à tua pergunta, né, Beth, para a gente não decolar muito, o que eu estou querendo dizer há uma relação entre a possibilidade de organizações da sociedade civil e das universidades, né, que foi mais especificamente o que você falou, da gente conseguir fazer chegar e aportar, né, enfim, análise, diagnósticos e propostas baseadas em dados e evidências, com o fechamento do político por meio da ascensão da extrema-direita, que não é um problema só do Rio, nem do Brasil, mas, enfim, isso vem contaminando a política de forma
mais ampla, impedindo que a gente possa fazer um debate razoável. Vocês lembram, por exemplo, quando o governo Bolsonaro assume, que ele vai atacar? Ele atacou o INPE com relação às queimadas da Amazônia, que era quem fazia o monitoramento ali. As universidades públicas e o IBGE, que com aquela demora para fazer o censo, ou seja, é uma coisa deliberada para que dados e evidências, para que a informação qualificada, ela não seja o meio de equivalência a partir do qual os debates são travados. A gente tem, na verdade, assim, uma opção pelo obscurantismo que vem junto com essa extrema-direita. Então fica difícil, a gente fica aqui tentando, né, números, enfim, uma série de instrumentos que poderiam estar aí a serviço, né, da resolução dos nossos problemas, mas que elas vão encontrando esse é um muro de contenção, na verdade, né, enfim, em nome do obscurantismo. Daniel, esse ano nós vamos ter eleições municipais, mas, principalmente nas grandes cidades brasileiras, esse debate da segurança pública vai vir à tona, né, Beth? Não tem como não fugir, até porque você acabou de fazer uma referência aí, a extrema-direita usa isso como pauta dela. Essa é a pauta da extrema-direita. Então, o que nós gostaríamos de saber de você, o que poderia ser debatido, né, com relação à segurança pública, sob um viés democrático, popular e progressista? O que você entende que deveria entrar na pauta de discussão, para sair dessa discussão que a extrema-direita leva o tempo inteiro, desvirtuando, como você falou? Quais são os pontos que não devem fugir desse debate? O programa mínimo, né, que a gente sempre fala, programa mínimo. Você está falando do ponto de vista das políticas municipais, né? Exatamente. Sim. Bom, normalmente, nessa época do ano, nessa época do ciclo eleitoral, na verdade, né, enfim, e esse ano não foi diferente, o debate ao redor da segurança pública municipal fica assim, arma ou não arma a guarda municipal? E aí acabou. Aí isso é pauta única. E é uma coisa assim, reiterativa, repetitiva, eu diria assim, monótona, porque a gente percebe que isso é apenas um argumento retórico. Óbvio que armar a guarda não vai resolver os problemas, pode ter sobreposição de atribuições, você pode ter a função constitucional das guardas não é essa, enfim. Eu nem vou entrar nesse debate, porque, como eu disse, é uma coisa que eu acho inócua, né? Enfim. Mas muito, vocês vão ver daqui até outubro, muito da questão vai girar ao redor disso. A questão é, será que nós conseguimos, e aí por isso que eu agradeço a pergunta, né? Enfim, será que nós conseguimos propor algumas coisas que sejam diferentes de que entrar nos termos desse debate sobre arma, não arma, guarda municipal? Então, quer dizer, uma das coisas foi o que eu falei de forma bem rapidinha agora há pouco, né? Eu acho que regulação de mercados urbanos é uma questão que os municípios estão totalmente preparados para. É uma função municipal, uma atribuição municipal, né? Enfim. Então, quer dizer, como é que a gente cuida, né, da questão habitacional? Como é que a gente liberta a questão habitacional dessas influências espúrias entre grupos criminais, políticos mal intencionados, policiais, etc. Como é que a gente consegue estabelecer? Porque às vezes, veja só, a mesma coisa com relação ao transporte, a mesma coisa com relação ao lixo. Né? Lixo é objeto de interesse de grupos milicianos, né? Enfim. E vários outros. Né? Enfim, poderíamos chegar em vários outros mercados. E isso é uma coisa, inclusive, já falei isso em diversas oportunidades, que teria um impacto sentido pela população que seria imediato. Porque, como a gente falou no início da transmissão aqui, é uma coisa da vida cotidiana, é o todo dia. E quando todo dia ele muda para melhor, isso impacta na percepção de segurança imediatamente. Eu não estou falando de alguma coisa que é abstrata aqui, sabe?
estou passando esse recado para os políticos que precisam dessa tangibilidade sempre nas suas ações, não é isso? Isso realmente tem tangibilidade concreta, né? Enfim, não é uma coisa que não aparece, aparece, né? Porque a questão muitas vezes e aí tem uma confusão, eu acho, no entendimento desse ponto, né? Muitas vezes nós temos presença do Estado, do município nesse mercado, mas nós não temos uma presença que exerça efetivamente as suas capacidades e prerrogativas regulatórias, né? É esse que é o ponto. Então, como é que a gente lida com essa questão? É com essa questão, porque eles vão dizer, não, mas tem lá, né? Quem faça isso e aquilo. Não, eu estou falando assim, como é que a gente consegue garantir que essas prerrogativas sejam cumpridas? Bom, então, nós tivemos aí a discussão o ano passado da revisão do plano diretor. Alguém falou de segurança pública ou de milícias? Nada. Fala. E ali nós temos o marco regulatório mais importante. Eu acho que tem coisas, enfim, o plano diretor é genérico, né? Enfim, tem coisas que precisam descer para um nível mais normativo mais fino, mas já seria um bom começo, né? Tratar dessa questão ali, quando foram feitas as discussões ao redor do plano diretor. Isso foi feito? Não foi feito. Então a gente perde várias vezes as oportunidades de conseguir fazer a coisa direito. Nessas eleições aí desse ano, eu acho que ter candidatos que proponham, né, enfim, ações concretas relacionadas, né, à regulação e à regulamentação desses mercados, eu acho que seria muito importante, né, muito eficiente para o enfrentamento dos grupos armados, sem os efeitos de letalidade que acompanham as ações tradicionais na área de segurança pública, né? E é uma coisa diferente, né? Enfim, uma coisa diferente, que não é o que... Para fugir um pouco desse negócio de arma, não arma, guarda municipal, que é um saco isso, né? Daniel, licença, mas... Daniel, oi. Daniel, você tocou, rapaz, foi ótima a sua resposta. Você já tinha desenvolvido isso logo no início, mas agora você deixou bem claro para todos nós, né? Essa questão, né, do crime organizado tem uma relação direta com a questão municipal, com a ordenação do espaço público, com a regulamentação. Você citou o caso da CPI das milícias do Rio, que teve o início com a questão do transporte, das vans e contos. Então, quer dizer, por onde passa o crime organizado hoje? Está passando exatamente por dentro das cidades. Daí, essa eleição é fundamental cobrarmos dos candidatos a atenção necessária na fiscalização desses pontos. Loteamento irregular, transporte irregular, tudo isso tem relação direta com o município. Foi muito bom, Daniel. Te agradecer que você realmente tocou aí, levantou um ponto para o debate eleitoral. Beth. Não, assim, o nosso tempo aqui já está acabando infelizmente, acho, da nossa transmissão. Acabou, porque às vezes o meu reloginho me engana aqui, mas tá certo. Então, eu queria ver se você encerrava aí com as suas considerações finais. Essa sua última fala cumpriu assim, o que a gente estava esperando para o programa, né? Que a gente sempre acaba com propostas, com proposições, mas queria abrir para as suas considerações finais, já te agradecendo imensamente por você ter participado do nosso programa e com esse debate. Eu só queria, agora, nessa última intervenção, agradecer mesmo o convite aí, Beth, Jorge, a Lídia, né, que fez o convite para mim mais diretamente, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez, muito importante, eu acho, né, a gente poder fazer essa troca, pensarmos juntos, né, nada vai caminhar sem que a gente possa discutir aqui entre nós, né, e com quem está assistindo também, de modo a encontrar soluções pactuadas e efetivas para os problemas que a gente enfrenta, né? Eu tenho uma coisa assim comigo que caminhar na direção certa
já é um grande movimento, né? Ou seja, parar de caminhar na direção errada, porque os problemas eles são enormes, eles são estruturais, a gente sabe disso, a gente sente isso e tal, mas assim, começar a caminhar numa direção correta, eu acho que já faz muita diferença, porque você para de caminhar na direção errada e aí, com o tempo, consegue enfrentar a contento as questões na escala em que elas têm, né? Então, enfim, muito obrigado aí pelo convite, agradeço aí para todo mundo que está nos assistindo também, fico à disposição aí para uma próxima, tá bom? Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Aqui que nós vamos encaminhar para você, viu, pessoal? Isso que eu falo agora. Ele pode até escrever, a gente publica no nosso site. Isso. Que são questões interessantes também, que não houve tempo hábil aqui para a gente perguntar para você. Tá bem, Daniel? Claro, com certeza. Mas registrando, Beth, quem foram os nossos internautas que mandaram a pergunta, que infelizmente não deu tempo. Olha, Vivian, Chamun, Carlos César, Martins, Norma Serra. Agradecer vocês aí pelas perguntas, o Jomiak também, né? E agradecer. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, até a próxima semana. Agradecer o Conde aí pela transmissão também. Então, um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.